Oi, gente bonita! Tudo bem com você? Que bom! Mais uma vez estamos juntos aqui no Bíblia do Zero, uma conversa de gente comum para gente comum. Não é um papo de especialista para especialista. Nós não nos consideramos tão especialistas assim. Queremos apenas que você entenda o texto, compreenda o texto e de uma forma mais fácil, mais simplificada, você mergulhe nas páginas desse livro, que é um livro conhecido por muitos, incompreendido por muitos, mas é um livro muito rico e que pode nos auxiliar na nossa caminhada, na nossa jornada na vida. Nos vídeos anteriores nós estávamos falando sobre ferramentas que nós podemos usar para a interpretação de textos, de textos bíblicos. Falamos sobre a Bíblia iluminando a Bíblia, falamos sobre a tradição e a história da igreja que iluminam a Bíblia, falamos sobre a experiência do dia a dia, experiência de povos, experiência da história que também pode iluminar. Falamos sobre a razão, tudo isso está em algum vídeo, você encontra aqui em algum canto aqui da tela. Mas hoje a gente quer falar sobre a criação ou a natureza como um elemento que nos ajuda a iluminar o texto. E às vezes o texto ele se utiliza de coisas da natureza para trazer a nós verdades fundamentais para a nossa vivência. Gente, se você anda por aí de bicicleta ou gosta de fazer trilha, ou se você mesmo vivendo na cidade é um camarada que gosta, muito ligado, muito vinculado a coisas da natureza, você já deve ter percebido que muitas coisas são absurdamente fantásticas quando a gente coloca a nossa atenção sobre aquilo. Não sei se você já olhou, por exemplo, o centro de uma flor, como aquilo a distância tem uma aparência, mas quando você vê uma fotografia no detalhe, aquilo é extremamente rico. Muitas vezes, quando a gente está no meio do mato, algumas coisas nos chamam muita atenção. Por exemplo, você não deve saber, claro, mas eu lido com abelhas. Eu mexo com caixas de abelhas, visto aquele macacão, às vezes parece um astronauta, tão ferroado. A gente colhe mel, própolis, pólen. E muitas vezes eu me surpreendo com aquilo que eu encontro nas colônias. Aquilo fala para mim, quando comparo com trechos da Bíblia, aquilo fala de uma forma muito profunda, porque existem coisas que eu encontro naquela sociedade de abelhas que eu também encontro com riqueza de detalhes dentro das páginas da Bíblia. Como aqueles insetos que eu olho e vejo, acho que são aqueles invertebrados, eles não têm raciocínio, não sabem nada, mas como eles me ensinam. Outro dia eu estava lendo de um estudioso dizendo que essa carga genética da abelha que nós mexemos, ela tem milhões de anos de aperfeiçoamento da natureza. Por isso que algumas coisas para nós ainda são absolutamente mistério, porque a gente não sabe como funciona. A natureza ela pode nos ensinar, a Bíblia aponta para a natureza em muitos casos, e a natureza retroage apontando para a Bíblia em muitos casos. Eu vou lhe dar apenas um exemplo, que se encontra no livro de Provérbios. Provérbios de Salomão, no capítulo 4, verso 18. Provérbios, livro esse que nós já dissemos aqui, é também um lugar onde você pode começar a ler a Bíblia. Aliás, existe um vídeo que nós já falamos isso. Por onde começar? Encontre aqui uma das referências, assista lá e você vai ter uma pista de por onde começar a ler a Bíblia.
Mas Provérbios, no capítulo 4, verso 18, ele diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É uma forma poética de dizer uma coisa que é muito profunda e até simples. Ele diz que aquele que caminha na justiça, que é a vereda do justo, esse que vai andando no conhecimento, e aqui a gente tem que entender, a Bíblia se interpreta com Bíblia. Onde está a vereda do justo? A vereda do justo está naquele e naquela que se debruça em meditar sobre a palavra, sobre a Bíblia, incessantemente. Tal qual Salmos, capítulo 1. Lá diz que é bem-aventurado aquele que tem no temor, do que ele diz, no temor do Senhor o seu contentamento, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui o temor do Senhor, ou o caminho do justo, ele é comparado a alguém que caminha, que anda no conhecimento contínuo daquilo que a Bíblia diz. E o texto aqui diz: ele é comparado como a luz do amanhecer. Quando nós nos colocamos a assistir o nascer do sol, no início está tudo escuro. Mas à medida que a aurora ela vai chegando, vai iluminando mais e mais, chega uma hora que o sol está abrindo e aquilo torna-se dia perfeito. A Bíblia compara o caminhar daquele e daquela que lê a Bíblia a alguém que caminha na justiça, e a sua vida ela vai cada vez mais se tornando clara, com sentido, com uma lógica, com mais luz. Por isso que quando a gente fala que a natureza ou a criação, ela ilumina a Bíblia e a Bíblia ilumina a criação, a natureza, ela me ajuda a entender o texto. Como esse, que é apenas um texto, é um trecho de um livro. Existem centenas de outros textos que mencionam, apontam para a natureza. Por isso, eu recomendo a você, olhe mais para o que está ao teu redor. Olhe para o céu, olhe para as plantas, para os animais. Nós aqui no nosso país, no nosso Brasil, nós temos uma fauna e uma flora riquíssimas, de uma biodiversidade assustadora. Então você que está nesse país, você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada, assim como eu, que temos essa natureza esplendorosa, né, para contemplarmos. Leia a natureza, mas leia a Bíblia, porque a natureza ilumina a Bíblia e a Bíblia ilumina a natureza. Use essa ferramenta. Assim a gente, com isso, conclui essa ferramenta, lembrando do que falamos anteriormente. A Bíblia, ela se ilumina com Bíblia. A Bíblia, ela pode ser iluminada pela tradição, pode ser iluminada pela razão, pode ser iluminada pela experiência, e ela também pode ser iluminada pela natureza, pela criação. Esse quadrilátero, com a Bíblia no centro. Porque você veja, a Bíblia dialoga com Bíblia, a Bíblia dialoga com a tradição, a Bíblia dialoga com a razão,
A Bíblia conversa com a experiência e a Bíblia conversa com a natureza. Esse diálogo, nesse quadrilátero com a Bíblia no centro, é uma ferramenta que você pode usar continuamente para interpretar os textos. E aí, com isso vai te ajudar a não cair em determinadas armadilhas de interpretações muito rasas ou desconexas com o texto como um todo. Muito obrigado pela tua paciência, pela tua companhia. Mais uma vez a gente quer te dar as boas-vindas. Bíblia do Zero. Fique com a gente.